Oi, hoje a gente vai dar uma olhada num dos textos mais conhecidos da história, mas que talvez seja um dos mais mal compreendidos também. Êxodo 20, o capítulo dos 10 mandamentos. A ideia aqui é olhar para essas palavras tão antigas com um olhar novo e tentar sacar qual era o propósito original delas. Fala a verdade, quando se pensa nos 10 mandamentos, a primeira imagem que vem à cabeça é uma lista gigante de proibições, né? Um monte de não farás isso, não farás aquilo, quase como um manual de regras antigas que não tem muito a ver com a nossa vida hoje em dia. Mas será que é só isso mesmo? Então, o que é interessante é que a análise que a gente está usando como base sugere que essa visão está bem incompleta. O texto original descreve essas leis não só como regras, mas como palavras de amor, de justiça e de santidade. Isso já dá uma virada na nossa perspectiva, não é mesmo? Ok, então vamos mergulhar nisso. Nessa primeira parte da nossa conversa, a gente vai tentar reenquadrar esse código antigo para entender qual é a verdadeira natureza dele e principalmente o contexto em que ele foi entregue. E aqui está o ponto central de tudo. A ordem dos acontecimentos é fundamental. Pensa bem, Deus primeiro tira o povo da escravidão no Egito e só depois, bem depois, ele apresenta os mandamentos. A ideia não é colocar o povo numa nova prisão com regras, mas sim dar um mapa, um guia para aprender a viver com a liberdade que eles tinham acabado de ganhar. E olha que legal, até o nome original já dá uma pista pra gente. Em hebraico, a expressão é algo como as 10 palavras. Isso soa bem diferente de as 10 leis, né? Parece mais uma declaração de princípios, a base de uma aliança, do que um simples código legal. Agora, para entender de verdade, a gente precisa voltar um pouco no tempo e olhar o contexto histórico. Porque o momento em que essas palavras foram ditas é a chave para destravar todo o propósito por trás delas. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Esse povo passou gerações e gerações como escravo. Aí acontece a libertação, o êxodo, e só 3 meses depois, quando eles já são um povo livre, eles chegam no Monte Sinaí. É nesse momento, e não antes, que a lei é dada. Não para controlar, mas para dar uma estrutura, uma identidade para essa nação que estava nascendo. A nossa fonte usa uma metáfora que eu achei brilhante. Os 10 mandamentos funcionam como se fossem a constituição de uma nova nação. É tipo o documento fundador, o alicerce ético que ia definir como esse povo se relacionaria com Deus e, claro, uns com os outros. Beleza, agora que a gente já entendeu o porquê, vamos dar uma olhada no quê. Essa lei toda pode ser dividida em dois princípios bem simples, mas que são super poderosos. A tradição geralmente divide os mandamentos em duas tábuas. A primeira, que tem os 4 primeiros mandamentos, foca na nossa relação vertical, ou seja, com Deus. Já a segunda, com os outros 6, foca na relação horizontal, com as outras pessoas da comunidade. É uma estrutura super lógica, se a gente parar para pensar. E essa estrutura de 2 pilares é tão, mas tão fundamental, que séculos depois, o próprio Jesus usou ela para resumir a lei inteira. Ele basicamente disse, olha, tudo se resume a amar a Deus e amar o próximo. Os 10 mandamentos são, no fundo, a aplicação prática disso. Vamos pegar uns exemplos. A proibição de ídolos não é só sobre não ter uma estátua em casa. É sobre entender que Deus é muito maior que qualquer coisa que a gente possa criar ou imaginar. E o mandamento do sábado? Ele estabelece que o descanso é sagrado e que o valor de uma pessoa não está na sua produtividade. Uma ideia super radical para a época e talvez até para hoje. Já na segunda tábua, a gente vê os alicerces de uma sociedade justa. Não matarás é um princípio que se baseia na ideia de que cada vida humana tem um valor imenso. E honrar os pais é visto como a base para uma sociedade estável e saudável. Cada regra tem um princípio muito profundo por trás. Mas a coisa não para no comportamento que todo mundo vê, não. A lei vai mais fundo. Vamos ver agora como ela chega até a dimensão interior, lá no nosso coração. O 10º mandamento é o único: não cobiçarás. Ele não proíbe uma ação, mas um desejo. E é aqui que a nossa fonte aponta para a raiz do problema. A cobiça, esse desejo interno descontrolado, é o que acaba levando a gente a roubar, a mentir, a fazer o que for preciso para ter o que é do outro. É exatamente por isso que a lei é comparada a um espelho. Ela não existe só para a gente tentar obedecer perfeitamente, o que, convenhamos, é impossível. Ela existe para mostrar as nossas falhas. Ela expõe essa nossa tendência de querer as coisas só para a gente e aponta para a nossa necessidade de algo muito maior, a graça.
Certo. Juntando todas essas peças, por que um código de milhares de anos atrás ainda é relevante? Bom, a resposta parece estar na sua natureza, na sua essência. A motivação para a obediência, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, muda completamente de figura. Não é mais sobre medo de punição ou uma obrigação pesada. Passa a ser uma resposta de amor, de gratidão pela liberdade que já foi recebida. A obediência vira uma consequência natural do relacionamento. Então, as lições para hoje são bem claras. Primeira, liberdade de verdade tem um propósito. Segunda, essas palavras refletem um padrão moral que vai além de uma cultura ou de uma época. Terceira, elas nos forçam a olhar para dentro e perguntar o que a gente realmente adora nas nossas vidas. E por último, o chamado não é só para evitar o que é ruim, mas para construir ativamente o que é bom. E a gente termina com essa pergunta que fica para reflexão. Se esses mandamentos não são só regras aleatórias, mas um reflexo de um caráter de amor e justiça, o que a aplicação desses princípios exige de nós hoje? No nosso mundo, nas nossas comunidades e dentro do nosso próprio coração? A resposta continua sendo um desafio para cada um de nós.